Muito bem, pessoal, bom dia. Vamos ler juntos de novo nossos dois versos que servem de tema e ponto de partida para cada um dos nossos estudos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Vamos ler? Está aí no seu crachá. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Se você já leu 1 Coríntios pelo menos uma vez, você deve se lembrar que o contexto da carta é de um grupo de crentes que vivia certa imaturidade na fé. Paulo os comparou a crianças na fé, lá em 1 Coríntios capítulo 3, e alguns deles, por causa dessa imaturidade, ainda viviam uma perspectiva muito carnal. Carnal no sentido de ainda não tinham ganhado a mente de Cristo, o entendimento ou a percepção das coisas à sua volta a partir de Jesus. Ainda lutavam com uma certa carnalidade de vida, nas suas práticas, e isso era muito característico da cidade de Corinto. Tanto é, se você pesquisar um pouquinho sobre a imoralidade, a promiscuidade de Corinto, você verá que os filósofos antigos, da época lá, por exemplo, de Platão disse que Corinto não era cidade para qualquer homem, porque a probabilidade de você se perder na promiscuidade moral de Corinto era muito alta. Era uma cidade extremamente idólatra. Diziam que em cada morro, em cada lugar alto, tinha um templo dedicado a uma certa divindade, e essas divindades eram predominantemente de natureza sexual, ou seja, a melhor e maior forma de você adorar essa divindade era pela prática da sexualidade. Tanto é que esses vários templos tinham as chamadas sacerdotisas cultuais. Os corpos delas eram oferecidos como veículo de adoração a essas divindades. Então, Corinto transpira essa imoralidade. E, de repente, como a gente vê lá no livro de Atos, o evangelho chega em Corinto. E como é natural, e a gente ouviu ontem vários testemunhos na apresentação aqui, como é natural, onde o evangelho chega, onde Jesus entra, há uma completa transformação, há um novo nascimento. E pessoas que antes olhavam a vida do ponto de vista dessas divindades, desse estilo de vida promíscuo, agora passam a ver a vida da perspectiva de Jesus. Só que a gente sabe, pessoal, isso não é tão natural. Isso não é tão imediato. Isso não é tão rápido. E o próprio amadurecimento na fé leva tempo. O problema é que Paulo vai dizer que aqueles crentes que já deveriam ter amadurecido, na verdade ainda agiam como crianças. E é por isso que então, no finzinho da carta, ele vai dizer: sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Corinto foi a segunda cidade em que Paulo mais gastou tempo ensinando. Quase 2 anos. Depois, antes de Corinto, apenas Éfeso, com quase 3 anos, em que Paulo permaneceu ensinando a palavra de Deus. Em vários outros lugares, às vezes Paulo passava poucas semanas, ou no máximo 1-2 meses. Em Corinto, 1 ano e 8 meses. Então, aqueles crentes tinham um privilégio de um doutrinamento da parte do próprio Paulo, como outras igrejas não tiveram. Mas por causa da cultura da cidade, por causa da mentalidade ainda ligada à idolatria e essa imoralidade, é que Paulo vai dizer: permaneçam firmes na fé. É interessante que essa palavra firme significa uma postura ou uma presença muito bem estabelecida numa determinada localidade. Por exemplo, quando o Império Romano, com todo o seu exército, a gente vê pelos filmes, pela história que a gente conhece também, que o exército romano foi um dos mais selvagens, vorazes e guerreiros que já existiu na história do mundo antigo. E uma das estratégias do Império Romano era justamente o indivíduo fincar os seus pés numa determinada localidade e não importa o que aconteça, ele não arreda o pé.
ok? Ele não retrocede. Se existe um lugar para onde o soldado vai, é para frente, nunca para trás. Por isso que eles montavam até várias estratégias de avanço. E esse era um termo usado para qualificar esse soldado romano. Ele é alguém firme, ele é alguém muito bem estabelecido numa determinada posição e que, portanto, essa posição é que lhe garantiria a vitória ou o avanço como exército. Essa ideia de firmeza que Paulo evoca. Um conceito que os coríntios conheciam. Porque, embora fosse de cidade grega, era de natureza romana. Onde firmeza na fé significa basicamente o seu estabelecimento muito convicto numa fé da qual você não se aparta, porque essa fé é fundamental para absolutamente toda a sequência da sua vida. Então permaneçam firmes na fé. E esse é o segundo imperativo. E é bem importante a gente entender o que significa o imperativo na língua grega. Porque para nós, o imperativo é basicamente uma ordem, um comando. Tá bom? É alguma coisa que eu devo fazer. Mas no contexto da língua grega antiga, o imperativo não é simplesmente algo pontual que eu faço, mas principalmente algo pelo que eu devo ser caracterizado. Portanto, eu faço. Ou seja, essa permanência firme na fé não seria em um momento específico, mas eu deveria ser reconhecido, ou eu deveria ser visto como alguém que continuamente é visto como alguém firme na fé. É aquilo que caracteriza a sua vida, na totalidade dela, não apenas num momento específico. E veja que, no contexto de Corinto, a depender da firmeza ou da postura de fé que aqueles crentes tivessem, eles seriam capazes ou não de resistir à perversidade, à imoralidade, às heresias e por aí vai. E tinha heresia na igreja. Tinha uma turma que Paulo fala em 1 Coríntios 15, que estava dizendo que a ressurreição já aconteceu. E tantos outros negando de que haveria ressurreição. Então, essa firmeza na fé aqui fala predominantemente sobre um conjunto de doutrinas no qual os crentes devem acreditar, porque é a base ou é o fundamento da vida cristã. A palavra fé, ela é usada de 3 formas distintas ao longo do Novo Testamento. Primeiramente, fé em termos salvíficos, sobre a qual nós cantamos agora, em Efésios capítulo 2, verso 8. Salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, fé em termos salvíficos é a nossa crença de que Jesus Cristo morreu em nosso lugar para que nele nós tivéssemos uma vida que por nós mesmos nunca teríamos porque estávamos mortos. Mas fé também é usado no sentido de virtude ou de relacionamento com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que dele se aproxima, e daqui a pouco já vou tratar desse texto, precisa crer que ele existe. É aquela fé que caracterizou a vida daqueles muitos homens e mulheres do Antigo Testamento e que servem como testemunhas da fé. Mas a palavra fé também significa aquilo em que devemos crer, um conjunto doutrinário fundamental, essencial, em que sem a nossa convicção neste conjunto de doutrina, nós nos tornamos místicos, nós nos tornamos idólatras e não verdadeiramente cristãos. Veja que Judas fala, no verso 3, sobre a fé de uma vez por todas entregue aos santos. Paulo vai dizer em Filipenses 1 que devemos batalhar pela fé do evangelho, ou a fé evangélica. Atos capítulo 6, Lucas nos diz que muitos sacerdotes abraçaram a fé cristã. Então, nesse sentido, fé é um conjunto doutrinário fundamental ou essencial que caracteriza o cristianismo, em distinção do judaísmo, em distinção do paganismo, em distinção de toda a idolatria dos coríntios. Ok? Então, permaneçam firmes na doutrina. É interessante que Paulo, quando escreve para Timóteo,
que é um jovem pastor que está pastoreando em Éfeso, ele diz: se você será um bom ministro de Cristo se você for alimentado das palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então, eu quero que você pense aqui nessa expressão, permanecei firmes na fé, como permanecei firmes na doutrina. Permaneçam firmes nas convicções, nos conhecimentos, nas crenças ou nas verdades teológicas ou doutrinárias mais essenciais do cristianismo. Por quê? Se vocês não permanecerem firmes nelas, nessas crenças, nessas convicções, vocês certamente sucumbirão. Vocês vão esmorecer na fé. E eu volto a dizer, a depender da qualidade ou da profundidade da nossa convicção na fé do Evangelho, poderemos ou não resistir às muitas tentações, às muitas pressões, às muitas ideologias ou muitas heresias que o nosso mundo traz. Vocês têm um privilégio aqui no Paraná. Se a gente quiser ver isso lá em São Paulo, a gente tem que ir basicamente para Minas, que é a araucária. A árvore araucária. É uma das mais impressionantes que existe em todo o nosso Brasil, especialmente pelas raízes que a araucária ela avança ali para dentro da terra. Para você arrancar uma araucária, é algo simplesmente quase que impossível você fazer com tranquilidade. Diferentemente de um arbusto, diferentemente de uma goiabeira, tá? Diferentemente de outras árvores, em que você arranca ali com muita tranquilidade. É diferença, por exemplo, você arrancar um pé de feijão e uma mandioca. Tá bom? Ou seja, quanto mais profunda é uma raiz, mais difícil é para você arrancar. A ideia de firmeza na fé aponta justamente para esse enraizamento na fé, de tal forma que quanto mais profunda for a nossa convicção, mais difícil será arrancarem a fé que há em nós. E pessoal, eu não tenho dúvidas de que aquilo que tem acontecido com a Europa, que já tem sido chamada de pós-cristã, com os Estados Unidos, que começa a ser identificado como uma nação pós-cristã, não aconteceu da noite para o dia. Veja a Europa, que foi berço do protestantismo, foi berço da reforma protestante, ali onde grandes teólogos do século XVI para cá nasceram, ensinaram e escreveram no contexto dessa Europa, é hoje um continente extremamente místico, dominado pelo islamismo, dominado pelo ateísmo, dominado pelo secularismo. E o que significa pós-cristandade? Significa que o cristianismo, as verdades da fé evangélica já não são mais os pressupostos dessas nações. Veja o avanço dessa mentalidade woke, desse progressismo moral. Isso não é da noite para o dia. Não existe vida no vácuo. Você precisa matar uma verdade para estabelecer outra. E na medida que essas nações deixaram de acreditar e deixaram de legar a fé às suas próximas gerações, cria-se um vazio que será naturalmente preenchido pelo misticismo, pelo secularismo, pela heresia. E essa é a preocupação de Paulo. Uma preocupação muito parecida com a que ele teve com os Efésios, em Atos capítulo 20. Quando ele diz que está indo para Roma e que com certeza aqueles homens não o veriam mais. Paulo tinha certeza que ele não voltaria de Roma ali para Éfeso. Isso entristece muito aqueles homens, mas Paulo diz, eu tenho certeza que nunca deixei de vos ensinar todo o desígnio de Deus. Mas, na minha ausência, lobos vorazes adentrarão na igreja com o propósito de perverterem a fé de muitos. Perverterem o quê? A doutrina. Na medida que nós deixamos de ensinar a boa doutrina, na medida que deixamos de crer na boa doutrina, nessa fé na qual devemos estar firmes, naturalmente o secularismo avança. Naturalmente o engano avança, porque isso é o mais natural ao ser humano.
Fé no sentido de aquilo em que devemos crer sobre Deus. E, queridos, isso me preocupa muito. Porque hoje eu piso em 2 universos, tenho esse privilégio. Eu tanto represento 3 seminários da Palavra da Vida no Brasil, isso equivale a algo em torno de 500 alunos integralmente, né, estudando Bíblia, teologia, sendo formados para servirem como pastores em igrejas, campos missionários, organizações cristãs e tantos outros lugares, quanto eu piso no universo da igreja, porque eu também pastoreio uma igreja. E eu vejo que, lamentavelmente, essa mentalidade secularizada, que já não parte mais das verdades do Evangelho, essa mentalidade mística, que acredita muito mais no experiencialismo pessoal, no subjetivismo das suas experiências, do que na verdade revelada do Espírito, na palavra de Deus, que tem feito com que cada vez mais tenhamos menos pessoas capacitadas para o ensino das Escrituras. Veja que deixamos de doutrinar crianças para simplesmente contar historinhas morais da Bíblia, para que sejam fortes, sejam corajosas, para que sejam boas líderes, mas deixamos de ensinar doutrina. E não existe nada mais perverso e pernicioso para a sequência da fé cristã do que simplesmente educarmos crianças na igreja para que sejam fortes, corajosas, de bons princípios e cuidadosas umas com as outras. Porque o incrédulo pode fazer isso. Tá bom? O não cristão pode ser uma pessoa bondosa. O não cristão pode ser alguém que doa seus recursos para ajudar os outros em necessidade. Veja, por exemplo, o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Quantas pessoas que não partem da verdade do Evangelho doaram milhares e milhares e milhares de reais, colocaram suas empresas à disposição do Rio Grande do Sul. Ou seja, você não precisa ser cristão para fazer boas ações. Você não precisa ser cristão para fazer coisas certas. No entanto, o que sustenta alguém no seu compromisso com Deus é a doutrina na qual acredita. E que, portanto, a depender do que estivermos ensinando para os nossos filhos, para a próxima geração que virá depois de nós, fará com que essa geração permaneça ou não na fé do Evangelho. E, de novo, não pense que não seja possível continuarem ou abandonarem. A Europa e os Estados Unidos testemunham para nós que, embora berço do protestantismo, berço do puritanismo, hoje são nações que já não partem mais da verdade do Evangelho. Eu quero então ir com vocês para Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quero pensar um pouquinho com vocês em que consiste esta fé na qual devemos estar firmes. Aqui então, ao final, fazer algumas considerações e alguns desafios aqui para a gente. Em que consiste esta fé na qual devemos estar firmes? Capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. No contexto aqui do final do capítulo 10, o autor de Hebreus ele está falando sobre pessoas que estão firmes na fé do Evangelho e que, portanto, não retrocedem, não abandonam, não apostatam, não negam a fé. Por quê? No contexto aqui do primeiro século, e a gente está mais ou menos aí na década de 60 do primeiro século, o judaísmo está começando a pressionar mais agressivamente judeus que foram convertidos ao cristianismo. No Império Romano do primeiro século, o judaísmo era uma religião lícita, tá bom? Era autorizada, permitida e garantida pelo Império. O cristianismo não. O cristianismo era uma religião ilícita. E por causa disso, o cristianismo era perseguido.
E muitos desses crentes que estavam sendo perseguidos pelo império e pelos judeus, muitas vezes seus familiares, seus parentes, estavam considerando abandonar a fé. Estavam considerando retroceder. Voltaram ao judaísmo antigo porque eles tinham a garantia ou a segurança do exercício da sua fé judaica, porque o império garantia isso. Judeus estavam boicotando os negócios de judeus convertidos ao cristianismo. Famílias estavam mandando para fora de casa seus filhos que haviam se convertido do judaísmo para o cristianismo. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho para a nossa cultura, mas eu estou em Atibaia, que fica mais ou menos meia hora do sul de Minas. E Minas é um estado absurdamente católico, extremamente católico. Especialmente o sul de Minas, onde até hoje tem aquela ideia, a cidade gira em torno da Igreja Católica, o padre manda mais do que o prefeito, ainda é assim. E até hoje, eu falo porque a gente está ali do lado, temos muitas igrejas no sul de Minas que são pastoreadas por ex-alunos nossos ali do Seminário Palavra da Vida, onde então, quando alguém de uma família se converte, ele é quase que banido da família. Quando alguém se converte, pessoas param de comprar no negócio, no mercadinho, na padaria, na loja de roupas, ali daquela pessoa se converteu. Isso é muito, mas muito comum no sertão do Brasil. Onde quando alguém se converte, passa a sofrer sanções de todos os tipos. É isso que está acontecendo em Hebreus. Por isso que então o autor de Hebreus termina o capítulo 10 dizendo: nós, porém, somos da fé, não daqueles que retrocedem para a perdição. E então no capítulo 11 ele define fé. Que fé é essa na qual estamos enraizados, da qual nós não nos apartamos? Exatamente nos mesmos termos que Paulo está pensando: permaneçam firmes na fé. E aí Paulo define fé, no versículo 1, como a certeza das coisas que esperam, convicção de fatos que não se veem. Interessante que duas expressões, certeza e convicção, apresentam para nós o exato oposto da mentalidade mística do nosso tempo, de que fé e razão não se conciliam. De que ou você tem fé ou você tem razão. E em alguns contextos, especialmente mais intelectualizados, quando alguém diz que foi salvo por Jesus, pessoas acreditam que aquele indivíduo agora que é evangélico ou que creu em Jesus cometeu suicídio intelectual. Tipo, decidi não pensar, virei crente. Ok? Para muitos é exatamente isso. Fé é o exato oposto da razão. Oi? Quadrado, exatamente. Alguém não intelectualizado. Mas olha que interessante, o autor diz, é a certeza, bem como convicção. E convicção aqui é alguma coisa que envolve um exercício mental e intelectual de tal forma você ceder à veracidade do argumento no qual você acredita. Então, quando você cede e passa a acreditar naquele argumento, você está convicto dele. Isso é fruto de razão, isso é fruto de entendimento. Mas veja que, a depender do quão convictos estamos na fé, podemos ou não explicá-la corretamente a pessoas que nos perguntam. Dependendo do quanto você estuda sobre a fé que você tem, você pode ou não explicá-la corretamente para as pessoas. E aqui está um ponto de preocupação. Especialmente para homens. Em geral, queridos, pesa sobre nós uma responsabilidade da provisão das nossas casas, do garantirmos o sustento da nossa família. Isso nos consome. Em geral, aquela ideia do trabalhar das 8 às 5 é uma linguagem de décadas atrás, não mais hoje. Tá bom? Em geral, pessoas não trabalham só das 8 às 5. Não é incomum 10, 12, 14 horas de trabalho, às vezes bem mais do que 5 dias da semana, mas isso tem um custo. Isso nos tira tempo de tantas coisas. Como eu costumo dizer sim para algo é dizer não para muitos outros algo que seriam possíveis naquele momento.
Então, se nós nos dedicamos a 10, 12 horas de trabalho por dia, é natural que cheguemos no final de semana arrebentados, cansados. E a última coisa que a gente quer é algum compromisso. E com isso, deixamos de aproveitar oportunidades de estudo das Escrituras, que podem acontecer durante a semana no contexto da igreja de vocês, que aconteceria por meio da leitura de um bom livro cristão, um bom livro de boa doutrina, ou de uma escola bíblica na igreja, ou da participação de outros eventos de capacitação. Por quê? Porque a gente está cansado. Homens, nós tanto temos responsabilidades do sustento da nossa casa, quanto da provisão, da convicção, da doutrina que nós legaremos aos nossos filhos e às nossas próprias esposas. Se nós nos dedicamos exclusivamente à provisão financeira, talvez estejamos roubando tempo ou deixando de ter tempo para o aprofundamento na doutrina, que é o que sustenta pessoas em Cristo Jesus. A convicção, na verdade, do Evangelho é algo tão essencial que pode não existir uma próxima geração de crentes a depender do como leguemos ou não para eles a fé do Evangelho. Como alguém já disse, o cristianismo está sempre a uma geração da sua morte. A depender do legado da próxima geração, pode não existir a próxima geração. Convicção, queridos, é alguma coisa do que não abrimos mão. Onde a nossa ética não pode ser moldada pelo mercado de trabalho. Porque a nossa ética, ela não é circunstancial. Ela é uma ética evangélica. Evangélica no sentido de a nova vida que Jesus nos deu, a nova mente que Jesus nos deu, a nova linguagem que Jesus nos deu, os novos relacionamentos que Jesus nos deu. Portanto, a nossa ética tem que ser fruto de convicção, não simplesmente circunstancial. A maneira como agimos no nosso trabalho tem que ser fruto de convicção no Evangelho. Não pode ser simplesmente uma ética favorável à circunstância, porque se eu agir como cristão, eu perco o meu trabalho. Lembro de uma vez, conversando com uma advogada, que ela estava lidando com uma determinada situação. Eu entendo as muitas complexidades nas várias profissões, nas várias carreiras, mas essa mulher me perguntou ali sobre aquela situação, se ela deveria atuar naquele caso como advogada ou como cristã. Aí eu falei, fulana, se para você existe uma distância de convicções e ética entre o direito e a fé do Evangelho, você não entendeu porque é que Deus te permitiu ser advogada no mundo que Ele criou. Ou seja, a fé cristã não pode ser um departamento da vida. Costumo ilustrar isso da seguinte forma. Para muita gente, para muito crente, o cristianismo, a vida é como um grande armário cheio de gavetas. E o cristianismo é uma das gavetas do armário. Então ele tem a gaveta do lazer, ele tem a gaveta do trabalho, tem a gaveta da família, a gaveta do entretenimento, a gaveta dos sonhos, a gaveta das finanças e a gaveta do evangelho. Então quando ele quer experimentar ou viver o lazer, ele abre a gaveta do lazer e curte tudo que aquela gaveta tem a oferecer. Fecha, abre a próxima gaveta. Então, para essa pessoa, há uma dissociação, há uma dicotomia entre trabalho e evangelho, entre lazer e cristianismo. Que, aliás, é impressionante como na área do lazer e do entretenimento, crentes têm aberto mão de suas convicções fundamentais e se entregado ao mesmo tipo de entretenimento, de séries, de prazeres, que o mundo. Isso não faz o menor sentido. Porque, na verdade, a vida não é um armário cheio de gavetas que não se conversam. A vida é um armário sem gavetas, onde todas as coisas coexistem. E aquilo que dá sentido a cada um dos momentos ou das áreas das nossas vidas é a fé em Jesus. Queridos, ou levamos a sério de que Jesus nos salvou não apenas para nos levar para o céu, senão também para nos dar uma vida no presente, ou vamos viver o nosso mundanismo simplesmente esperando a morte chegar, porque afinal de contas a eternidade está garantida. Isso é o que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Se a nossa esperança
se reduz a este mundo, vamos fazer o quê? Comer, beber, curtir a vida. Gente, nós somos o país do carnaval. Entendeu? A gente é o país do jeitinho. Então vamos comer, beber, curtir o carnaval, viver o jeitinho e esperar a morte chegar. Mas não. As nossas convicções, como expressão da fé do Evangelho, são aquelas que moldam das nossas preferências de lazer, das nossas preferências de entretenimento, até a maneira como nós atuamos ou agimos no mundo, na família, quando ninguém está vendo. Então, a fé não é simplesmente alguma coisa em que eu acredito espiritualmente, mas é uma convicção fundamental, da qual todas as outras coisas partem. Por isso que no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. E eu mencionei ontem à noite que esse é o maior legado que podemos deixar para os nossos filhos. Que podemos deixar para as nossas famílias. A maneira como, convictamente, vivemos com Deus no mundo. Porque não importa o que os nossos filhos venham a ser, se eles forem pessoas tementes a Deus, eles certamente contarão com a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus repousa sobre aqueles que temem ao Senhor. Então, convicções não são simplesmente abstrações cognitivas que temos no mundo das ideias espirituais. Não, convicções são aquelas verdades nas quais acreditamos, que pautam, que determinam absolutamente tudo aquilo que somos, temos e fazemos. Então permaneçam firmes nessas convicções do Evangelho. Sabe por quê? Porque pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Interessante essa expressão bom testemunho. Olha, vai lá para o versículo 4. Abel, que ofereceu sacrifício mais excelente do que Caim, obteve testemunho de ser justo. Enoque, versículo 5, foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua trasladação obteve testemunho de ter agradado a Deus. Sabe o que quer dizer testemunho? É o reconhecimento, por causa da evidência da genuinidade da sua fé. Uma fé genuína sempre produz bom testemunho. Porque pessoas reconhecem a veracidade ou a legitimidade da nossa fé levada até as últimas consequências. E aqui entra um aspecto muito importante da palavra fé. Na língua grega não existem dois termos diferentes para fé e fidelidade, tá bom? É o único termo grego. Que dependendo do contexto significa fé, dependendo do contexto significa fidelidade. Não é como na língua portuguesa que tem dois termos distintos. Não. Isso quer dizer que na mentalidade grega antiga, fidelidade é sua fé levada até as últimas consequências. Isso é fidelidade. Fidelidade é a sua fé levada até as últimas consequências. E quando levamos a nossa fé até as últimas consequências, obtemos bom testemunho disso. Isso quer dizer que o bom testemunho é o reconhecimento de pessoas em relação à disposição que temos de verdadeiramente viver as convicções que nós temos. Queridos, como o mundo está carente de testemunhos válidos. Na verdade, o mundo está carente de referenciais. Referenciais em várias áreas. Inclusive de masculinidade. Hoje à noite eu vou lidar um pouquinho mais com a expressão varonil, que é usada por Paulo em 1 Coríntios 16, mas já vou adiantar um pouquinho. Um dos resultados do feminismo no mundo, que surge mais agressivamente na virada da década de 50 para 60 do século passado, é que homens agora quase que pedem desculpa por serem homens. Tá? Teve até eu vou usar a melhor palavra que eu encontro. Teve até um imbecil desses que recentemente disse: me desculpem por ter nascido homem. Isso é resultado dessa mentalidade feminista. E por causa disso, temos crescido num contexto ausente de referenciais de masculinidade. Para vocês, homens já mais velhos,
A nossa juventude evangélica cresce carente de referenciais de que seja possível ser um cristão sério e bem-sucedido no trabalho, porque para muitos isso não faz sentido. Porque ou você leva Deus a sério, ou você é bem-sucedido. Em uma hora você vai ter que optar por um deles dois. Ausência de referenciais nisso. Referenciais familiares, de homens presentes em casa. Vou falar um pouquinho sobre isso hoje à noite também. Seja pelo divórcio, seja pela indiferença com que muitos homens, embora presentes em casa, como eu já escutei de vários jovens, eu sou órfão de pai vivo. Órfão de pai vivo. Porque embora tendo meu pai vivo, ele não tem qualquer presença dentro de casa. Ele não tem qualquer atuação, né? Qualquer interesse por mim. Mas a fé, quando genuinamente vivida, nos leva a um bom testemunho. Pessoas reconhecem uma fé que é posta em prática. É interessante que há essa preocupação ao longo de todo o Novo Testamento, de que o cristão brilhe à luz de Jesus, né? Como vários usaram a expressão ontem à noite aqui também, o sal da terra e luz do mundo. Percebemos a importância do sal quando sentimos a falta dele, porque ele é tão notório, ele é tão evidente que você não tem como não percebê-lo, tanto quanto a luz. Na verdade, pelo exercício mecânico da visão, nós só enxergamos os objetos por causa da incidência da luz, ok? A luz bate num objeto, seja ele qual for, e retorna para os nossos olhos, que interpretam profundidade, distância, tamanho, coloração e por aí vai. Por isso que não enxergamos nada no escuro. Por quê? Porque não há incidência da luz nos objetos, portanto, nossos olhos não enxergam nada. Isso quer dizer que o bom testemunho é a evidência prática do Evangelho em nossas vidas, para que pessoas vejam em nós a obra de Cristo Jesus. Gosto muito de uma ideia de C.S. Lewis, quando ele responde sobre por que ele era cristão e por que ele acreditava naquilo que muitos chamavam de mito, de fantasia, né, como a morte e ressurreição de Jesus. Ele respondeu da seguinte forma numa palestra em Oxford: acredito no cristianismo como eu acredito que o sol nasceu hoje. Não apenas porque eu o vejo, senão também porque por meio dele vejo todas as coisas. Acredito no cristianismo como eu acredito que o sol nasceu hoje. Não apenas porque eu o vejo, mas porque por ele eu vejo todas as coisas. Isso é a fé do Evangelho, queridos. Quando temos uma cosmovisão moldada pelo Evangelho, isso serve não apenas para a nossa adoração na igreja, senão também para o nosso testemunho no mundo, testemunho dentro de casa. Então, permanecer firmes na fé implicaria necessariamente numa vida que evidenciava a obra de Jesus. Falamos muito ontem à noite sobre salvos pela graça, um pecador, lavado pelo sangue de Jesus. Sabe qual é a evidência disso? Uma vida de bom testemunho no mundo. É quando nossas convicções projetam-se em nossas ações. É quando a fé que professamos ter em Jesus molda a nossa ética, molda o relacionamento que temos com nossas esposas, molda o relacionamento que vocês mais jovens têm com os pais de vocês. Por que a Bíblia fala tanto sobre obediência aos pais? Porque se você não obedece aos seus pais, a quem você vê, dificilmente você respeitará Deus a quem você não vê. É por isso que é o primeiro mandamento com promessa. É por isso que de todos os 10 mandamentos, é o único com imperativo, único. Todos os outros 9 não estão escritos no imperativo hebraico. Apenas o honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque é o único em que você tem a oportunidade de uma demonstração visual aos seus pais no respeito que você tem a um Deus que você não vê. Vocês mais jovens que ainda moram com seus pais, o bom testemunho da sua fé passa pela honra que você dá aos seus pais. Passa pelo respeito que você tem por eles. Passa pela submissão que vocês têm por eles. Ou seja,
a fé posta em prática é fidelidade. E a fidelidade sempre tem um bom testemunho. E o resultado disso tudo, queridos, dessa firmeza na fé, é basicamente o seguinte: alguns desafios, algumas implicações aqui para a gente. Primeiro, contrariando um pouco aquela mentalidade evangélica que às vezes a gente tem de dar um passo de fé, já deve ter ouvido essa expressão, né? Você precisa dar um passo de fé. Isso na perspectiva bíblica não tem o menor sentido. Tá bom? Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5 que nós vivemos pela fé. Nós não simplesmente damos passos pontuais de fé. E queria pedir para que todos vocês olhem aqui para mim nesse momento para eu ilustrar essa mentalidade evangélica posta em prática. Para muita gente, a ideia de dar um passo de fé significa o seguinte: você lidou com a sua vida do seu jeito, na sua capacidade, no seu entendimento, na sua própria sabedoria até aqui. No entanto, você chegou num momento que você não sabe o que fazer. Ou você não sabe como lidar. Você não sabe o que está diante de você. Então você precisa o quê? Dar um passo de fé. Tá, e o antes disso? Eu não precisei ter fé? Quando Paulo fala em 2 Coríntios 5:7, nós vivemos pela fé, ele está dizendo que das coisas que sabemos ou não, das que controlamos ou não, daquelas que temos habilidade ou não, todas elas precisam ser caracterizadas pela nossa fé em Jesus. Queridos, não precisamos menos de Jesus no nosso trabalho só porque temos formação acadêmica para ele. Não precisamos menos de Jesus na educação dos nossos filhos só porque saibamos controlá-los pela nossa autoridade. Porque, na verdade, como cristãos, nós vivemos pela fé. Nós não simplesmente damos passos pontuais de fé. Por isso a necessidade, então, desse aprofundamento bíblico-teológico, que é o meu segundo desafio. A firmeza das nossas convicções. Efésios capítulo 4, que eu vou mencionar também hoje à noite, fala para que não sejamos mais como crianças. Crianças têm convicções volúveis. Elas vão da idolatria à rejeição em minutos. Elas mudam de opinião constantemente. Mas o adulto não. A pessoa madura na fé, ela tem convicções sólidas, de tal forma que não seja levada de um lado para o outro com qualquer ideia mirabolante. Mas para que isso aconteça, queridos, nós precisamos nos dedicar à boa doutrina. Do mesmo jeito que nós nos capacitamos na nossa formação profissional, deveríamos nos dedicar também à nossa formação espiritual. Por causa daquele cansaço que muitas vezes a gente chega no final de semana, às vezes nós, pais, deixamos de levar nossos filhos para algumas oportunidades de aprendizado da palavra de Deus, porque isso vai nos dar trabalho. E aqui eu falo mais como pastor mesmo. Cansei de repreender pais e mães da igreja que, por causa do seu cansaço, não levavam seus filhos na escola bíblica, que era a oportunidade que os seus filhos tinham desse enraizamento na fé. Invista academicamente e financeiramente nos seus filhos, mas invistam espiritualmente neles também. Pode não existir uma próxima geração de crentes fiéis, a depender de como investirmos na geração presente. Dedique-se você mesmo a essa boa teologia, a essa boa doutrina. Literatura, pessoal, nunca houve tanto livro cristão de boa teologia como a nossa geração tem. Dedique-se, leia. Impressionante como às vezes a gente lê pouco. Deveríamos ler mais. E não é só ler uma devocional diária, não. Devocional, sabe aqueles devocionários diários? Não, estou falando livros. Livros que aprofundem a nossa fé. Livros que aperfeiçoem as nossas convicções. Por quê? Porque a doutrina é o fundamento da vida prática. Doutrina é o fundamento da piedade. É impossível você ter vida aprovada com Deus sem convicções corretas em Deus. Porque quando falta a verdade, sobra misticismo. Quando falta a verdade da palavra, sobra criatividade. E a gente cria deuses que não são Deus vivo e verdadeiro. Então dediquem-se à doutrina. Estudem vocês. Aí cada uma
no contexto da sua igreja. Se vocês têm oportunidade, eventualmente tem cursos de capacitação, tem encontros teológicos, tem literatura, converse com os pastores de vocês, peçam a recomendação de boa literatura, mas dediquem-se ao aprofundamento da fé que vocês têm. Porque a nossa firmeza na fé é proporcional à profundidade da raiz que temos nessa fé. Quanto mais profunda, maior a resistência. Quanto mais rasa, menor a resistência. E no máximo possível, mesmo que isso te custe tempo, esforços e descanso, proporcione o aprofundamento na fé dos seus filhos. Eu tenho quase certeza que todos nós que temos filhos temos muito receio quando eles vão para a universidade. Se eles subsistirão ou não ao ambiente hostil, selvagem da universidade. Para que a sua preocupação não seja desesperadora lá na frente, comece a investir espiritualmente, teologicamente nos seus filhos aqui para trás. Vou um pouquinho além também. Infelizmente, queridos, o ministério de ensino na igreja, para faixas etárias menores, é quase que exclusivamente um ministério feminino. Eu não estou dizendo que elas não sejam capazes, eu não estou dizendo que Deus não as use, mas eu estou dizendo que a presença de homens doutrinando crianças e adolescentes na igreja é extremamente importante. Extremamente importante. São muitas as estatísticas de diversos ministérios, desde a PEC, que trabalha com crianças no Brasil, até o Instituto Barna, nos Estados Unidos, que é um dos maiores institutos de pesquisa sobre o evangelho, sobre o cristianismo e teologia mundo afora, vão nos dizer que boa parte das crianças que permaneceram firmes na fé, na sua juventude e vida adulta, é porque tiveram homens significativos de testemunho do evangelho presentes na sua história. Dos seus pais em casa, a homens no contexto da igreja. Homens, atuem no ministério de ensino de crianças e adolescentes da igreja. Atuem. Não é necessária uma menor capacitação do que ensinar adultos, porque a capacidade não é proporcional às pessoas a quem ensinamos, mas tem que ser compatível com o Deus sobre quem ensinamos. Então, para criança vale qualquer coisa e exige-se menos. Não, a gente está ensinando verdades eternas de um Deus eterno para o povo que Jesus redimiu. Mas dedique-se a isso. Ocupem esses espaços. Cheguem juntos dessas pessoas que já ensinam na igreja e que você possa cooperar ou conduzir também essas oportunidades de ensino de crianças, adolescentes e jovens na igreja. E o último desafio que eu trago para a gente é o contexto de 1 Coríntios 16, quando lá no final do capítulo 15, depois de toda aquela discussão sobre ressurreição ou não, em que Paulo fala que nós seremos ressuscitados um dia, porque Cristo ressuscitou, surge a seguinte pergunta: e enquanto não lá? E enquanto a morte ou a ressurreição não chega? Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Uma vida de fé ou uma fé firme conduz necessariamente ao serviço. Serviço é a melhor oportunidade que a gente tem de pôr em prática toda a nossa abstração teológica. Porque o serviço é a oportunidade de você aperfeiçoar pessoas em Jesus, com base nas convicções que você tem nesse Jesus. Pessoas que são firmes na fé, normalmente servem ao Senhor no contexto de suas igrejas. Por isso que é incompatível pessoas maduras na fé que não servem na igreja, porque a maturidade na fé é evidenciada por uma vida de serviço. Isso quer dizer, arregace as mangas e sirva. Pode ser na limitação de algumas das suas capacidades. Eventualmente em oportunidades de serviço que ninguém verá. Ou com coisas que não têm aparente utilidade. O serviço não é vão, não porque pessoas o aplaudem, mas porque eles suprem perfeitamente
aquilo que Deus quer fazer no contexto da sua igreja. E Deus decidiu usar pessoas para edificar a sua igreja. Seja do arrumar cadeiras, cumprimentar pessoas na recepção, ou ensinar crianças, seja envolvido com música, seja lá o que for, pessoas maduras na fé demonstram a sua maturidade numa vida de serviço. É isso, queridos. Sejam vigilantes, sede vigilantes, permanecei firmes na fé, nas suas convicções e também no seu serviço. Podemos orar? Deus, muito obrigado, porque um dia Jesus já nos salvou. E Ele nos deu todas as convicções que necessitamos para estarmos firmes nesta fé. Ajude-nos, ó Deus, a cada dia nos aprofundarmos nessa fé, a termos raízes muito bem fincadas no Evangelho, de tal forma que não sejamos levados por heresias, por ideologias, por heresias e tantas bobagens que surgem no nosso mundo. E nos ajude, ó Deus, como homens, como pais, como pessoas que servem na igreja, a legarmos esta fé às próximas gerações, seja aos nossos filhos em casa, seja a essas criancinhas, adolescentes e jovens no contexto da igreja. Deus, que nunca falte homem maduro na igreja para servir e ensinar a fé em Jesus. E que o Senhor nos dê, mesmo às vezes em meio a tanta canseira, a uma rotina tão desenfreada no trabalho, que nunca nos falte a disposição e o interesse de nos aprofundarmos na fé do Evangelho. É isso que eu peço em Cristo Jesus. Amém. Podemos ler de novo? 1 Coríntios 16, 13 e 14. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor.